Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou estar testando com vocês os lápis de cor da Faber-Castell Super Soft e também vou estar testando o sketchbook da Canson de gramatura 100, o tamanho dele é A4. Eu abri com vocês os dois lá no meu Instagram. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu tentei deixar ele o menor possível. Inclusive eu já até tinha feito o rascunho do desenho para que fosse mais rápido, porque se eu fosse filmar eu fazendo o desenho iria demorar mais. Aí eu comecei a pintar aí com um lápis de cor marrom clarinho e a minha primeira impressão foi que realmente a ponta é muito macia, como eu já tinha visto muita gente falar. A pigmentação é boa também, portanto que eu já tenho a mania de pintar com a mão bem levinha. Eu pinto assim na diagonal, eu venho pintando o desenho inteiro na diagonal. E eu já faço isso com a mão leve, que eu gosto de fazer assim pra ir criando camadas. Muitas das vezes, se você exagera um pouquinho na cor ou erra no tom, alguma coisa assim do tipo, você consegue vir com a borracha e apagar se você fez fraquinho. Agora, se você já começa pintando forte, você não consegue fazer essa correção com a borracha. Então eu já tinha essa mania antes e já fiz isso agora com medo de pigmentar muito. E teve um momento que eu pesei um pouco a mão, mas nada muito grave, eu consegui consertar. Por isso que eu falo a importância de vir com a mão leve, porque se você em algum momento pesa, você não vai pesar o suficiente para que você não consiga consertar. Eu confesso que eu tinha depositado muita expectativa para esse lápis, então assim, a princípio, quando eu comecei a usar algumas cores eu me decepcionei um pouco, mas depois, quando eu fiz um segundo desenho, eu vi que na realidade o problema não era no lápis e sim na expectativa que eu criei. É questão de se familiarizar mesmo com o lápis. Os lápis que eu estava usando antes de comprar esse eram totalmente diferentes, então quando eu fui comprar esse eu coloquei muita expectativa e como eu fiz esse desenho rápido, porque estava sendo gravado, eu tentei ser mais rápido possível para que o vídeo não ficasse longo, acabou que acredito que eu não pintei da forma certa, assim, para que eu conseguisse ver o real resultado. Mas mesmo eu pintando rápido do jeito que eu pintei, o resultado eu acredito que ficou bom, sim, muito melhor do que com os lápis que eu tinha aqui. E o segundo desenho que eu fiz, como eu falei, o resultado foi totalmente diferente, muito melhor. Eu fiquei impressionada no segundo desenho, que aí eu acho que no segundo desenho, de fato, eu consegui ver o tanto que ele poderia mesclar, o tanto que ele poderia criar camadas, porque tem alguns lápis de cor que, conforme você vai pintando, ele não mescla tão bem. E esse eu senti que ele mescla muito bem. O segundo desenho que eu fiz, eu tenho essa mania de que quando eu vou preparar a pele, eu faço misturinhas. Portanto, que vocês vão ver aí no vídeo que eu pintei primeiro com um marronzinho claro, depois eu vim com laranja, depois eu venho com um lápis rosado. E eu vou fazendo várias misturinhas pra chegar no tom que eu quero. E tem lápis que não tem essa possibilidade, e esse lápis eu vi que tem. Ele mescla muito bem mesmo. Eu tive um pouco de decepção com o lápis preto. Eu achava que ele ia ser bem mais pigmentado, mas eu não sei se isso é pela expectativa que eu criei. Acontece que ele é como todos os outros lápis preto que eu já usei. Lápis preto não costuma ser tão pigmentado mesmo, pelo menos assim as marcas que eu já usei. Portanto, que é sempre o que vai primeiro na caixinha, que é o que a gente mais usa. Então, assim, foi uma decepção que eu tive na primeira impressão, por eu ter botado um pouco de expectativa, achei que ele ia ser bem mais pigmentado. Mas dá pra usar, assim, tipo, depois, como eu falei, quando eu fiz o segundo desenho, que eu avaliei de fato a qualidade dos lápis, eu vi que acho que foi mais pela expectativa mesmo que eu coloquei. Agora, falando um pouco do sketchbook, como eu falei no começo do vídeo, a gramatura da folha dele é de 100 e o tamanho dele é tamanho A4, ou seja, um tamanho de um caderno normal. E eu gostei bastante de desenhar e pintar nele. Eu já tinha usado
folha de gramatura 180 para pintar com guache. Então, o resultado do grafite nele, né, no caso do lápis ou lapiseira, eu já tinha uma noção do resultado que fica em folhas mais grossas, mas do lápis de cor não, porque eu comprei o de 180 para pintar com guache mesmo. Então, eu só usava esse material nesse tipo de papel. Nunca tinha experimentado com lápis de cor, então eu não sabia se ficaria muito diferente. Eu tinha dado uma pesquisada e vi falar que em folhas mais grossas o lápis de cor fica mais valorizado, a cor ressalta mais e tudo mais. E realmente eu achei isso sim. A folha sulfite, por ela ser fina, acaba que depois que você cria muitas camadas, ela fica, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas como ela marca pro outro lado, aí dá aquela afundada em algumas partes do desenho, e eu particularmente não gosto desse resultado que fica. Então acaba ficando nas partes que sombria mais, fica a marca, sabe, no papel. E esse tipo de papel de gramatura 100 não acontece isso. Então eu gostei bastante desse papel, a textura dele também é muito boa. Uma coisa que me deixou bem frustrada e decepcionada, e não foi por eu ter posto muita expectativa, foi que um dos lápis, que era para ser vinho, veio na cor preta. E a princípio, quando eu comecei a pintar com ele, vocês vão ver aí que eu até dei uma paradinha, era para contornar o olho, né, para fazer uma sombra, e aí eu achei que eu tava ficando doida. Quando eu olhei assim que eu vi que saiu preto, eu achei que era por eu estar fazendo por cima de uma parte que tava escura e tal. Mas depois, quando eu fui pintar de novo, eu vi que tava saindo preto mesmo. E aí eu fiquei bem chateada, porque uma que a cor seria linda e outra que eu não sei se isso foi um defeito de fábrica só comigo ou se vem em todas as caixas assim. Eu fiquei sem entender, acabei nem pesquisando sobre, então eu também, todos os outros vídeos que eu já vi, não vi essa reclamação, então eu acho que foi azar meu mesmo. Então eu fiquei bem chateada, assim, mas também é algo que eu posso estar substituindo essa cor com o vermelho, né? Então eu vou ter que fazer a mistura do vermelho com o preto para poder ter a cor que seria esse lápis. Foi uma coisa que me deixou chateada, mas também é um ponto não tão negativo, porque pelo preto sempre ir primeiro do que todas as outras cores, eu tive essa vontade de agora ter dois lápis de cor preto em uma caixinha só, né? E aí, como eu tinha dito no começo do vídeo, o lápis preto não é tão pigmentado como eu imaginei que seria. Agora vocês podem ver o resultado de como fica ele. Eu pintei usando uma certa força aí. Eu comecei pintando de leve, como eu sempre faço com as outras cores. Mas aí eu vi que eu não estava pigmentando do jeito que eu queria. Coloquei um pouquinho mais de força e mesmo assim não pigmentou tanto. Eu não sei se isso é devido ao papel, talvez, por ele ser mais grosso, dificulta a pigmentação. Não sei se é isso, porque pelo que eu pesquisei, no caso é o contrário, né? O papel mais grosso valoriza e foi o que eu senti com as outras cores. Então, não acho que tenha sido pelo papel, mas não sei, né? E aí, como vocês podem ver, eu acabei pegando o outro lápis, que seria o vinho. Eu usei ele para poder passar a segunda mão, porque eu precisei fazer 2 vezes para ter o tom do preto que eu queria. Ainda assim eu não cheguei no tom que eu queria, mas eu acho que foi também pela forma que eu pintei. Eu pintei de uma forma mais espalhada mesmo, até mesmo pela pressa de fazer o desenho, para que não ficasse muito longo, como eu já falei. E acabou que não preencheu todos os espaços do papel, tipo, ficou essas partes brancas e tal. E eu acho que foi devido ao jeito que eu pintei, sim, e não pelo lápis de cor preto em si. Acho que teve essa falha minha. Então, o defeito não está só nele. E depois que eu finalizo a pintura, eu venho com essa caneta borracha
para poder iluminar algumas partes. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente assim na parte do nariz, no queixo, na testa. Eu gosto bastante de fazer esse efeito iluminado dessa forma e eu acho que faz total diferença no desenho. E aí na segunda parte do desenho eu vou repetindo todo o processo que eu fiz na primeira parte, com as mesmas cores, da mesma forma que eu pintei. Deixei essa parte um pouquinho mais rápida, pois não vi necessidade de mostrar os detalhes, já que foram praticamente o mesmo processo do primeiro desenho. Fazendo uma consideração final sobre os lápis de cor, compensou muito comprar, muito mesmo, valeu muito a pena. Como eu disse no começo, teve algumas coisas que eu me decepcionei sim, mas foi pela expectativa que eu criei e não por defeito do lápis ou algo assim, tirando aquele lápis em si que veio errado. De uma forma geral, eu compraria 1000 vezes mais desses lápis, compraria sem pensar 2 vezes, porque é um lápis muito bom. O desenho fica assim, com outra qualidade, de fato. Eu tava usando pouquíssimos lápis para fazer os desenhos que eu tava fazendo e eu vi muita diferença, assim. E como eu falei, é questão de prática mesmo, questão de familiarizar com o lápis de cor. Depois que eu fiz os outros desenhos, nossa, o resultado foi incrível, eu amei demais mesmo. Vale muito a pena. E aí eu deixei aí pra vocês um teste que eu fiz com cada uma das cores, porque eu fiquei em dúvida se teria mais alguma que veio com cor errada e tal. E aí eu deixei aí um pedacinho. Também fiz a comparação do que era pra ser o vinho e do que realmente é o preto, pra poder ver que sim, os dois são iguais. Tem uma pequena diferença, assim, dá pra ver que o que é pra ser preto mesmo, diferente do que pareceu na hora que eu pintei o cabelo, ele é mais forte, sim. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra entender tudo direitinho. E muito obrigada a quem assistiu até aqui, um beijo e até o próximo.